Eu quero conectar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz nessa noite com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 15. Ele está ministrando uma mensagem conhecidíssima da igreja. Eu relutei para não ministrar essa mensagem, queria ministrar outra mensagem, mas Deus não tirou do meu coração essa mensagem. Aleluia. Lucas, capítulo de número 15, o verso 11 a seguir, que fala do filho pródigo. Uma mensagem conhecidíssima, mas eu tenho certeza que essa mensagem ela tem um alvo nessa noite, e esse alvo é o teu coração e o meu coração. Aleluia. Irmãos, já que dois ficaram de pé, vamos ficar todos de pé. Aleluia. Se não ficar dois, o outro fica sentado, vamos ficar todo mundo de pé. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11, quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: e disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Diga comigo, uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quando os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço, diga comigo, de fome. Aleluia. E levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu, e pequei e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, diga, Pai, pequei. Aleluia. Contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi
pode tomar os vossos assentos. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero pregar nessa noite com o tema achados para Deus. Diga, você é um achado, viu? Aleluia. No Salmos 89, no versículo 20, o próprio Deus falou assim: achei a Davi meu servo e ungi. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E quando nós olhamos para essa parábola, nós vamos ver que é uma trilogia de 3 parábolas. Fala da ovelha que estava caminhando junto com as ovelhinhas, mas quando o seu pastor foi contar as ovelhas, estava faltando uma, e ele voltou para procurar essa ovelhinha até achar. Achando essa ovelha, colocou nos seus ombros, voltou para a sua fazenda, para a sua casa, e chamou os amigos para comemorar, porque tinha encontrado a ovelha que estava perdida. Quando nós olhamos, nós vamos ver a dracma perdida, que é uma outra parábola que fala daqui que foi achado. Nós sabemos que quando fala da dracma perdida, essa dracma era uma mulher que havia perdido essa dracma, e ela começou a procurar com a vassoura até encontrar essa dracma. Quando ela encontrou, ela chamou as amigas para comemorar, porque achou a dracma perdida. Aleluia! E quando nós olhamos essa passagem do filho pródigo, nós vamos ver alguém que também havia morrido, havia se perdido e foi achado. Aleluia! Quando nós olhamos para esse texto, essa passagem muito conhecida, nós vamos ver essa parábola, que esse jovem chegou até o seu pai, pediu parte da herança que pertencia a ele. Seu pai dividiu a fazenda com os 2 filhos, com o mais novo e com o mais velho. Lembrando que na cultura judaica, o costume, a tradição, por lei, o filho mais velho ficava com 2 partes, enquanto o filho mais novo ficava com uma. Por isso que Jacó, ele quis ali, aceitou a proposta quando ele estava com o prato de lentilha, e o seu irmão mais velho queria trocar o direito de primogenitura pelo um prato. Aleluia! E Jacó, sabendo que para ele era muito mais vantagem ter o direito de primogênito, que tinha por direito herança 2 vezes a mais, e rapidinho ele deu um prato de lentilha para o teu irmão, e ali ele teve direito, aleluia, de 2 partes. E quando nós olhamos aqui, esses jovens, então, foi dividido a herança com os seus filhos, e esse filho mais novo vai para uma terra longe, para um outro país, e chegando lá ele começa a viver dissolutamente, começa a gastar tudo que tinha. Quando fala pródigo, a palavra vai falar esbanjar. O significado de pródigo é esbanjar. Então aprenda, não esbanja, não esbanja o teu tempo com picuinha, não esbanja o teu tempo com tantas coisas que não edificam. Mas esse jovem, ele esbanjou o seu tempo, esbanjou a fazenda, a sua herança,
jovem agora, então ele resolve arrumar um trabalho, foi para um campo e começa a trabalhar cuidando de porcos. E a Bíblia diz que ele via ali os porcos comendo e ele almejou, ele desejou, ele teve vontade de comer a comida do porco, porque ninguém dava nada. Aleluia! E quando ele olhava os porcos comendo, irmãos, você já viu como um porco come feio? Eu já morei em roça, outro dia eu passei na roça, como é feio ver um porco comendo. Mas esse jovem, ele estava com uma fome tremenda e ele desejou comer junto com os porcos. Outro dia eu vi um testemunho de um homem que estava no Ceará, teve problema com seus familiares, a mãe dele veio embora para São Paulo, e um dia ele tentando tirar a vida dele, entrou no quarto pensando, vou tirar minha vida hoje. E ele disse que quando olhou, viu na parede um mapa, e nesse mapa ele viu Fortaleza, Ceará, São Paulo, e ele viu lá 3.500 quilômetros. Ele pensou possível, eu vou embora para o Ceará e não vou ficar aqui, eu vou lá ajudar minha mãe em São Paulo, talvez ela precise de mim. E ele disse que foi, saiu de madrugada e foi para a rodovia, começou a andar, pedia carona, ninguém dava nada, não dava carona, chegou no posto de gasolina e ali pediu comida, ninguém dava nada, e o tempo foi passando. Talvez ele saiu com, eu não me lembro do testemunho direito, mas eu acho que ele saiu com uma migalha, e essa migalha acabou, e ele passava nos lugares, pedia e ninguém dava nada. E quando a fome foi batendo a fome, e ele só bebia água, só que chegou uma hora que ele já não aguentava mais, e ele, quando passou num desses postos de gasolina, e ele viu as pessoas jogando lixo lá, resto de comida dentro do lixo, e disse que quando ele olhou para aquele latão de lixo, ele disse que sentiu uma vontade enorme de comer aquela comida. Ele disse que naquele momento ele perdeu o pudor, perdeu a vergonha e foi até aquele lixo, perdeu o nojo, não tinha vergonha, e meteu a mão naquele lixo e começou a comer aquilo com uma vontade tremenda, irmãos. Aí ele se lembrou que lá na casa dele ele tinha tudo. Ele lembrou de quando ele reclamava do bife, da carne. Por isso que a Bíblia diz que tudo dá graça, irmão. Se você estiver comendo arroz novo, diga: Pai, graças eu te dou por esse arroz e por esse ovo. Aleluia. E ele disse que lembrava da comida, do manjar, de tanta minha fome. Então eu imagino que esse jovem, quando ele viu os porcos comendo, irmãos, ele perdeu vergonha, ele perdeu pudor, ele perdeu nojo. Eu já vi gente comer comida do lixo, que um dia meu coração cortou na porta da minha loja, eu vi um cara pegando uns negócios do lixo e comendo. Eu falei: peraí, rapaz, você quer comida? Eu tenho um pão aqui, eu tenho um presuntinho aqui, espera aí que eu vou te dar. Porque eu via ele comendo com a boca. E eu lembrei desse filho pródigo, que era fazendeiro, era rico, agora está lá desejando comer com os porcos, comer comida que os porcos estavam comendo, e ninguém dava nada. Aí que eu quero pregar: a fome o achou. Tem pessoas, pela estar aqui hoje na casa do Pai, Eufrásio, a depressão me achou. Eu estava vivendo dissolutamente, eu estava ganhando dinheiro, eu estava sendo infiel com a minha esposa, por causa da maldita depressão. Porque a pessoa com depressão, ela quer preencher um vazio na alma. Ela busca nas drogas, ela busca na bebida, ela busca na prostituição, porque ela não quer saber se é errado ou não. Ela quer preencher o vazio da alma, a angústia, a tristeza. E quando essa depressão me achou, quando ela me encontrou, chegou um tempo que eu disse: não aguento mais, eu tenho que ir para casa
achou o filho pródigo. Quando ele achou, a Bíblia diz que ele caiu em si, ele tornou em si. E quando a fome achou, a máscara caiu. Você pode ver que tem gente que só vai cair a máscara, só vai cair em si. A cegueira espiritual vai só cair quando o câncer acha ele, quando o divórcio acha ele, quando a dor acha ele, quando a situação diversa acha ele. Aí as escamas caem, aí ele cai em si. Ele vai entender porque tudo que sobreveio ele está acontecendo porque ele está longe da casa do Pai, está longe da presença de Deus, está longe do Pai. Aqui é a figura do Pai, é a figura paterna que representa Deus. Aleluia. Então ele caiu em si, tornou em si. Quando ele cai em si, ele vai dizer: lá na casa de meu Pai tem abundância de pão. Os empregados do meu Pai têm abundância, os empregados têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu vou levantar-me e vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Me trata como um dos seus empregados. Não sou digno, eu pequei. Então a primeira coisa, quando a fome alcança, que acha que não pode, ele vai reconhecer que ele pecou. Sabe qual é o mal do ser humano? É quando ele não quer reconhecer que é ele que pecou. Mas o filho pródigo, eu vou levantar e vou dizer: Pai, eu pequei. Era como se eu estivesse dizendo, com as minhas palavras, dizendo: eu vou voltar para a presença do Pai, para a casa do Pai. Eu vou dizer: Pai, me perdoa, me perdoa. Eu tinha tudo aqui e desperdicei tudo lá. Não preciso de me tratar como um filho, pode me tratar como um dos seus jornaleiros, um dos seus empregados. Aleluia. É reconhecer que pecou, é reconhecer que precisa consertar, é reconhecer que precisa pedir perdão. Eu não sei como que existem pessoas que conseguem dormir com o inimigo, levantar com o inimigo, porque não perdoa, não se perdoa. Tem gente que quer carregar culpa a vida inteira. Se Jesus lá na cruz do Calvário já te perdoou, aleluia. Então esse jovem vai dizer o quê? Ele vai passar, vou levantar e peguei a casa do Pai. Eu peguei, não quero nem ser chamado de filho. E ele vai. Quando ele está chegando, o Pai avista de longe. O Pai vai correndo. E o Pai vai de encontro com ele. E pula no pescoço dele. Puxa no pescoço. E abraça. E beija. E beija. Aleluia. Irmãos, pelo costume judaico, um filho que gastava, que pedia herança para o pai dele, antes do pai morrer, o pai em vida, era uma desonra tremenda para o pai. O pai, o idoso, não poderia ir correr e abraçar o filho, beijar. Ele tinha que ser tratado pela comunidade. Ele tinha que ser tratado pela comunidade. Mas o pai que representa Deus, ele vai mostrar para o filho o que é a graça de Deus. A coisa mais linda
Teve uma noite, uma sexta-feira passada, eu estava muito angustiado, estava muito triste, depois de crente, servindo a Deus, viajando, pregando. Mas eu estava numa guerra dentro da minha casa, e eu fiz algo que para mim, eu me sentia nojo daquilo. Para muitos não, para muitos faz e não acha erro, mas eu fiz algo que para mim era nojento. Eu perdi o sono de algo que eu tinha feito, de angústia, de tristeza. E quando amanheceu o dia, eu sabia que eu tinha uma agenda numa outra cidade, e eu estava muito mal. E eu liguei para a pessoa que havia me convidado. Eu falei para ele, eu falei assim: meu irmão, eu não dormi à noite, eu estou mal, eu estou numa guerra espiritual, e eu não quero pregar hoje. Essa pessoa que me convidou disse: pastor, não faz isso comigo, não faz isso comigo, pastor, dá um jeito aí, se vira. Eu falei: arruma alguém para ir pregar no meu lugar. Ele falou: não, pastor, é o senhor, eu já coloquei carro aqui, já anunciei, e é o senhor. Eu não estava entendendo que era o próprio Deus insistindo na boca desse irmão: é você que tem que vir, é você que tem que vir, não faz isso, você vai vir, dá um jeito. E eu numa guerra, eu falei: Deus, eu me sinto nojento, eu não consegui dobrar o joelho para orar, eu me sinto vergonha do Senhor. Irmãos, eu peguei, com tanta insistência, eu falei: tá bom, irmão, eu vou. E eu fui, irmãos, fui orando, cadê o obreiro, fui atender essa agenda. E sabe quando você sente um lixo, irmãos, diante de Deus, diante da santidade de Deus? Você sente um lixo, você sente vergonha. E eu só indo porque tanta insistência daquele irmão. Aí cheguei no culto, sentei e orando em pensamento, orando o tempo todo, e pensando. A única coisa que eu falava: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Aí quando me deu a oportunidade, irmãos, que eu peguei o microfone, aquela noite eu senti na pele o que era a graça de Deus. A unção desceu, irmão, que eu fui tomado de uma glória, que eu comecei a falar língua estranha e não conseguia parar, e fui falando língua estranha até que eu consegui dominar aquela unção que estava sobre mim e comecei a pregar. Preguei com muita autoridade naquela noite. Ali, quando eu comecei a orar, cheguei numa mulher que tinha um sangramento, tinha uma secreção no ouvido, que era surda. Eu estava com tanta autoridade que eu quase travessei o meu dedo dentro do ouvido dela e dizia: toda enfermidade saia. E aquilo saía, e muitas curas, muitos milagres aconteceu naquela noite. Eu saí daquele leve, chorando e amando Deus, dizendo: Deus, eu te amo. Deus, eu quero ser mais fiel ao Senhor, onde eu sei o que é graça. Não, graça, quando fala graça, estava merecido, mas só descobre o que é essa graça quando esse jovem descobriu. Ele mesmo sabia, ele mesmo queria dizer: pai, não sou filho, não me chama de filho, não me considera, o que eu fiz foi errado, o que eu fiz não era de fazer, o que eu fiz, eu desonrei o Senhor. Mas o pai, a primeira coisa que o pai faz é quebrar protocolo. Deus quebra protocolo para te salvar. Deus quebra protocolo, aleluia, aleluia. Ele beija, e esse abraço, ele demonstra o amor incondicional, o amor que não tem como explicar. Já pensou? O que ele fez com o pai era como se estivesse significando. Quando ele pegou a herança e foi embora, significava: pode morrer, já peguei a herança, pode morrer. Mas quando ele volta, o pai quer nem saber se ele fez coisa errada, se gastou. Não, o que o pai tinha prazer é ver o filho voltar para a tua casa. Glória a Deus.
misericórdia, o que é graça. Agora o Pai vai dizer: dá um anel aqui. Esse anel, até nos dias de hoje, na nossa cultura, quem usa anel? É juiz, é advogado, é professor, é todos aqueles que têm alguma formação acadêmica. O reconhecimento é o anel. Tem pessoas que chegam lá com o anel todo chiquetoso, com aquela pedrona vermelha. Eu falo, chego na minha loja, eu olho, falo, que bênção, você é formou em direito. Aí a pessoa dá uma risadinha nesse pedaço. Não, eu coloquei mesmo. Amém, então seja profetiza que você vai ter. Então até nos dias de hoje quem coloca esse anelzão é quem tem uma honra de formação acadêmica. Todas as pessoas que estão com uma formação acadêmica é aquele anelzão chique, aquela pedra, cada pedra daquela tem um significado. Quem faz direito é vermelho, e azul, é lilás, todas as cores, cada um tem um significado. Então naqueles dias também, na cultura judaica, ele simbolizava muitas coisas, e uma das coisas que simbolizava era dizendo: você é responsável. Significava reintegração de posse, servia para selar documento, dizendo: estou reintegrando o que você perdeu. Significava uma pessoa que gastou tudo e esbanjou. Significava responsabilidade. Irmãos, nós vê com os olhos humanos, mas Deus vê lá na frente. Aleluia. Deus vê lá, por isso que ele estava colocando aquele anel, e aquele anel, o símbolo de autoridade, de restauração. Cara, simbolizava confiança. Alguém que pegou a herança do pai, torrou tudo. E o anel significava, era símbolo de alguém de confiança, de restauração. Porque o pai, irmãos, ele não olha como eu e você vê. Você está se vendo como escravo, mas Deus está te vendo como filho. Você se viu perdido e errou, mas Deus está te vendo como filho que está voltando para casa para tomar posse daquilo que ele tem por direito. Aqui o pai estava dizendo: filho, estou te restituindo. Esse anel significava: estou eu restituindo tudo que o diabo te perdeu, tudo que o diabo te tomou. Estou eu restituindo. Eu já quero ser profeta aqui. Se o diabo fez você por caminhos errados, te tomou a tua dignidade, mexeu na tua finança, você perdeu aquilo que você tinha, nessa noite Deus vai te dar tudo em dobro para a glória de Deus, porque você é filho de Deus. Aleluia. Aí o pai põe o anel, e antes do anel, o pai ainda vai dizer: traz a melhor roupa. Traz a melhor roupa. E vestiu. Aleluia. Pôs o anel. Aí o pai fala assim: põe também as alparcas, põe a sandália no pé dele. Porque a sandália, quem andava descalço era alguém de extrema pobreza. Era quem era escravo. Então o pai, trazendo o sapato, o pai estava dizendo: você é livre, você não é escravo, você é filho. Estou eu te calçando, filho. Você não é um escravo, você é o meu filho. Deus está dizendo: você não é escravo desse mundo, você é filho de Deus. Aleluia. O mundo até pode ver você como escravo, mas Deus te vê como filho. Aí o pai, agora só resta uma coisa: é fazer uma festa.
Aleluia. Irmãos, não tem nada mais que agrada a Deus. Chama arrependimento. Por isso que você tem que se perdoar. Você tem que perdoar e se perdoar. Porque tem gente que errou no passado e fica preso no passado até hoje, se culpando. Se Jesus te perdoou, para que você vai ficar te acusando? Viva o que Deus tem para você daqui para frente. O que passou, passou. Aí o papai traz o bezerro cevado. Vamos fazer festa. Porque esse aí estava morto. Porque quando nós estamos no mundo, nós estamos mortos. Aleluia. Mas quando nós vamos para a casa do Pai, aleluia, aqui o Senhor nos ressuscita. Aleluia. Por isso que Colossenses 3:1 vai falar: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, que da destra de Deus, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas de baixo, não nas da terra. Quem é filho busca o que é do alto, quem é filho busca o que é de cima, pensa no que é de cima. Por isso que quando você vem para a igreja, você quer buscar batismo com o Espírito Santo, você quer buscar autoridade, você quer buscar entendimento da palavra, você quer buscar mais intimidade com Deus através da palavra. É por isso que você já morreu para esse mundo e está buscando o que é do alto, está pensando no que é do alto. Se você está vivendo uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura, uma vida de santidade, você está dizendo para Deus: estou buscando o que é do alto, estou pensando no que é do alto, o meu pensamento é no que está do alto e não na da terra. Se você é filho, irmãos, não precisa se preocupar com essa terra, não. Se Deus te deu de dar fazenda, carro, mansão, Ele vai dar, porque tudo é dele, a capa é dele, o ouro é dele, a unção é dele, o dinheiro é dele, a bênção é dele, tudo é dele, a autoridade é dele, você é dele. Aleluia. Só que quando começa a festa lá, a festança, começa a dança, o irmão mais velho vai escutar, vai ouvir. O irmão mais velho vai perguntar para um dos trabalhadores: o que está acontecendo? O cara está cheio de querer fazer uma fofoquinha, né? Aquele seu irmão lá foi embora, gastou tudo lá. Agora ele voltou, seu pai vai fazer uma festa para ele. Irmãos, você lembra que nós lemos aqui sobre a dracma perdida dentro da casa? Essa dracma representava esse irmão mais velho, que estava dentro de casa, mas estava perdido. Está dentro de casa, mas não ama. Está dentro de casa, mas não perdoa. Está dentro de casa, mas está acusando o irmão que estava afastado e voltou para a presença do Pai. É o que representava. O outro representava o velhinho que tinha perdido. Mas o pai achou, porque ele estava chegando de casa, o pai foi lá e encontrou com ele, beijou ele. Aleluia. Aí o pai vai ter com ele também, porque o mesmo pai que foi lá, beijou o filho, que havia gastado tudo, o pai vai lá também no filho mais velho: a filha, aquele seu irmão que havia perdido, foi achado, então era justo nós se alegrar, ele estava morto e reviveu. Aí o irmão mais velho vai dizer: pai, mas eu tinha um caminhão de cabrito para me comer, para me alegrar com meus amigos.
Tem gente que está preocupado com tantas coisas. O que o pai tem para ele não vive. Ele estava achando ruim por causa do cevado que o pai tinha matado. E estava questionando o pai que não deu um capítulo para ele comer com os amigos. Ele ficou com a herança 2 vezes dobrada, mas não usufruía. Tem pessoas que estão com o coração tão amargurado, preocupado com o que o outro está fazendo e o outro fez, que não usufrui daquilo que o pai já deu para ele. Eu já quero encerrar aqui. Se você está aqui porque você foi achado, eu não sei quem te achou. Eu não sei se foi o Evangelho que te achou, se foi o pai que te achou quando você tinha se perdido. Não sei se foi a vassoura que te achou. Não sei se foi a fome que te achou. Não sei se foi a depressão como me achou. Aleluia. O importante é que você está aqui na casa do Pai. O importante é que você está aqui. Se Deus te achou, se você foi achado para Deus, vai ter festa na tua casa, vai ter bênção na tua vida, vai ter calçado, vai ter anel, vai ter bênção, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter transformação. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quem foi achado aqui? Irmãos, se você foi achado, busca as coisas que estão em cima, pensa nas coisas que estão em cima, não fica preocupado com amanhã,